Olá, meus amigos, estudantes e curiosos, sejam muito bem-vindos. Bem-vindo ao Universo das Exatas, muito bem-vindo à nossa live, a nossa primeira aula, Missão Fortaleza. Olha só, é um prazer incomensurável estar com vocês aqui nessa noite bacana. Deixa eu dar uma olhada aqui, quem é que está aqui no nosso chat. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui os nomezinhos. Estão aqui com a gente. Espera aí, que eu não estou encontrando. Espera aí. Ah, pronto. Atualizou aqui o Google Meet, agora mudou aqui o lugar, né? Então, prazer aqui a Ana Luísa, que está aqui com a gente, Ana Paula, Anete, Cláudia, Elineuda, Gilmara. Olha só, bacana, bom demais. Leila, Rayana, Thalita, é um prazer incomensurável estar com vocês aqui, que estão ao vivo, porque algumas pessoas vão assistir, né, Ana Luísa? Depois algumas pessoas vão assistir gravado, mas vale aqui o meu abraço também para você que está assistindo depois, gravado, mas vamos dar aquele salve para quem está aqui ao vivo com a gente, não é verdade? Muito bem. Então, vamos trabalhar forte. Hoje nós temos aqui, nós vamos trabalhar os primeiros 2 tópicos do nosso edital, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui rápida aqui no nosso materialzinho, que está muito bonito, né? Então, nós vamos trabalhar aqui, né, a parte do raciocínio lógico matemático. Eu vou começar com o tópico 1, que é fundamentos teóricos metodológicos. A gente vai falar um pouco sobre essa parte. Logo em seguida, a gente entra no que a banca chama de construção do pensamento lógico-matemático. Quando ela coloca construção do pensamento lógico-matemático, ela tende a cobrar o famoso raciocínio lógico. Só que aí a gente vai entrar nessa parte do raciocínio lógico que não vai cobrar com simbologia. Inclusive, alguns momentos eu vou usar a simbologia para poder ajudar você a construir o conhecimento. Mas na prova pode ser que a banca não cobre de maneira teórica, mas eu vou dizer para você como é que ela vai cobrar. Só que é importante você entender essa teoria da forma que eu vou mostrar para você que você esteja preparado e seguro para o que vai aparecer na prova. A banca IPA tem disso, ela coloca digamos assim, um edital muito generalista. Ele não pontualiza as coisas, deixa generalista para abrir espaço para cobrar qualquer coisa e depois dizer, não, mas quando eu coloquei isso, eu quis dizer aquilo, tá certo? Então, nós vamos trabalhar aqui bem tranquilo, qualquer dúvida podem me perguntar, tá? Quem não teve aula comigo ainda, viu, Cláudia? Viu, Thalita? Se alguém ainda não teve aula comigo anteriormente, eu gosto de uma aula bem participativa, gosto daquela aula bacana que você entende o processo de aprendizagem. Inclusive, eu queria começar conversando com vocês exatamente sobre o processo de aprendizagem. Eu sempre digo que para a gente aprender, para aprender qualquer coisa, é importante que a gente esteja, primeiro, de mente aberta para aprender. Eu consigo. Né? Então, isso aí é legal, porque tanto você vai aprender sobre técnicas, como você vai aprender, você depois vai colocar isso em prática daqui a muito pouco tempo, quando você já estiver em sala de aula, já concursada, né? Bacana? Então, a ideia é a seguinte: quando vocês forem ensinar, muitas vezes as pessoas, para que eu estou aprendendo matemática? Eu costumo escutar muito isso dos alunos, professor, por que eu estou aprendendo matemática? E muitas vezes eu já escutei gente dizendo assim, para passar na prova. Você está aprendendo para passar na prova, pronto. Aí eu disse, não, mas onde é que eu vou usar matemática na minha vida? Aí algumas pessoas dizem assim, mas as provas fazem parte da vida, então você está usando na sua vida. Gente, isso é muito frustrante quando você escuta uma explicação, inclusive analisando pelo lado pedagógico, uma explicação como essa, que ela não motiva o aluno, ela não faz com que o aluno entenda
o real motivo para que ele está aprendendo matemática. Então, vamos lá. Primeira coisa, para que a gente está aprendendo matemática? A matemática, ela forma melhores hábitos de pensamento e ela habilita você a usar melhor sua inteligência. A matemática é como se fosse uma ginástica cerebral. O cérebro é como um músculo, ele precisa ser exercitado para poder ampliar a sua capacidade. A capacidade de trabalho dele depende desse exercício. E a matemática, sim, ela é um dos principais exercícios. Inclusive, recentemente, uma coisa bem bacana que eu vi, Leila, uma pesquisa que foi feita, que eles disseram assim, em relação à questão do Alzheimer. Eles fizeram uma pesquisa, eles verificaram que todas as pesquisas que eles faziam para Alzheimer era sempre na Europa, era sempre nos Estados Unidos, era sempre na Austrália ou na Ásia, onde as pessoas já têm naturalmente hábitos de leitura, hábitos de estudar outros idiomas, hábitos de exercitar mais o cérebro. Então, principalmente leitura, estudar outro idioma, matemática, raciocínio lógico, até mesmo o próprio, na Ásia, a própria escrita, que é um ideograma, está todo o tempo exercitando o cérebro. E aí, eles colocavam que o principal fator em relação ao Alzheimer, eles achavam que era a idade. O que mais era, digamos assim, o principal fator para o Alzheimer era a idade. Aí eles começaram a ver os estudos mais recentes que na verdade é porque eles sempre estavam testando em amostras de pessoas que já liam, já exercitavam o cérebro, já mantinham sempre aquele hábito, e que, na verdade, o que mais faz alguém ter longevidade, ou seja, criar uma blindagem para o Alzheimer, para as doenças degenerativas, é exercitar o cérebro, como com matemática, com raciocínio lógico, ou um jogo como xadrez, ou então estudar um idioma, inglês. Anybody here speaks another language? Né? Alguém aqui na sala também fala outro idioma, né? Hablas espanhol? Sí, por supuesto, como não, é muito hermoso, né? Então, eu gosto, por exemplo, sempre de aplicar as técnicas que eu ensino sobre o aprendizado da matemática, aplicando também para aprender outros idiomas, né? Eu gosto, porque é uma blindagem cerebral. Quanto mais você exercita o cérebro, mais longevidade o cérebro tem. E o ponto-chave é, para que eu estou estudando matemática? Para formar melhores hábitos de pensamento e habilitar você a usar, seus alunos a usarem melhor a sua inteligência. Então, não é que a gente vai usar quando alguém for, por exemplo, for advogado aí, vai defender o caso e diz, seu juiz, espera aí, primeiro diga para mim o teorema de Pitágoras. É óbvio que não tem nada a ver isso, mas com certeza, desenvolvendo a matemática, ele vai ter mais habilidade lógica para resolver situações, problemas do dia a dia. Legal? Então, dito isso, vamos então começar aqui as nossas questõezinhas, ampliar os nossos conhecimentos, tá certo? E eu quero, como eu disse, sempre a participação de vocês, viu, o Elisiane? Vamos lá, vamos trabalhar aqui. Trouxe aqui primeiro para vocês uma parte de questões teóricas, né? Vamos começar aqui com algumas questões teóricas. Eu peguei o edital e eu dividi justamente em relação a como é que eu chamo? Cada tópico, 1, 2, 3, então eu vou fazer tópico 1, tópico 2 do edital, depois o 3, o 4, o 5 talvez, lá na próxima aula, e depois são 3 encontros que nós vamos ter. E depois, eu acho que, se eu não me engano, não sei se são 6 ou 7 tópicos, aí eu dividi aqui para a gente poder separar nas nossas aulinhas, legal? Então, vou sempre começar com uma parte mais teórica, aqui a gente vai trabalhando junto, viu, o Kert? Seja muito bem-vinda. A primeira questão diz assim, sobre a concepção, né? Deixa eu só botar aqui o carregadorzinho do meu
no notebook antes, só para encaixar aqui. Prontinho. O ensino da matemática, em relação à concepção de ensino da matemática, eu peguei assim, os fundamentos teóricos, né? Então, olha essa questãozinha. O ensino da matemática nas séries iniciais deve priorizar situações que estimulem o aluno a construir o conhecimento a partir de sua própria experiência, né? Isso aqui, olha, aqui o ponto-chave aqui, ó, construir o conhecimento a partir da sua própria experiência, beleza? Essa abordagem está relacionada a qual concepção teórico-metodológica? Vamos lá, o que é que vocês acham? Você acha que seria você fazer com que o aluno construir o conhecimento a partir da sua própria experiência? Isso aí é o quê? É a metodologia tradicional, pois enfatiza o treino e a memorização de algoritmos, certo ou errado? Ó, eu quero que... Isso, exatamente isso que eu ia pedir, viu? Bote assim o polegarzinho para cima ou o polegarzinho assim para baixo, que aí é a forma, né? Beleza? Então, vamos lá. Item A, é o tradicional, certo ou errado? É o tradicional? Errado, né? Ele errado, né? B, é o construtivista, pois valoriza a ação do aluno na construção de conceitos, certo ou errado? Ele acha que está certo. Elineudo da hora, está participando aí, joia. Eu quero vocês participando, todo mundo, hein, gente? Não se preocupem em errar. O erro faz parte do processo de aprendizagem, né, Cláudia? Gente, está certíssimo. Vocês, né? É muito característica do construtivista, né? Da teoria construtivista, é exatamente construir o conhecimento a partir da sua própria experiência, né? É um fato. Então, inclusive, gente, quando a gente fala em ensino construtivista, nós estamos dizendo que a criança aprende fazendo. É fazendo que se aprende a fazer aquilo que tem que ser feito, né? Ela precisa agir, experimentar, errar, testar hipóteses, né? O que é uma hipótese? Uma hipótese, coisinha interessante que gosto de cair, hipótese ou suposição, é quando você tem uma afirmação sujeita à comprovação, né? Eu tenho que afirmar, mas eu tenho que depois investigar e confirmar se a hipótese vai ser aceita ou a hipótese vai ser negada, beleza? Então, o papel do professor é criar situações que provoquem essa construção e não apenas transmitir as regras prontas, beleza? Bacana? Então, vamos lá. Não é tecnicista, muito bem, e nem empirista, né? O empirismo, né, aquilo que consiste exatamente ele fazer, pois considera que o conhecimento é transmitido pelo professor. O empirismo, na verdade, ele tem a ver com o quê? Com coisas na prática. A gente vai aprendendo com testes, com situações em que a gente prova, não por teorias, né, mas por experimentação, tá? Então, por experiência, que não necessariamente o aluno que está construindo, mas mostrando experimentos e mostrando, por exemplo, você quer mostrar a ação da gravidade, você fica soltando, mostrando que os objetos vão caindo, e vai falar sobre aquilo ali. Então, o empirismo, provar algo por empirismo, tá? Beleza. Então, o papel do erro no processo de aprendizagem. Isso aqui é outro ponto importante. Olha, eu falo tanto isso para os alunos, que a questão de que as pessoas acham que o erro, né, fulano, digamos assim, eu não vou perguntar nada para o professor porque eu tenho medo de errar. Né? Então, aí, de repente, porque se eu não erro, ele vai pensar que eu sou inteligente. Então, a pessoa pensa assim, né? Mas, na verdade, gente, o erro, eu sempre falo para os alunos há muitos anos,
que eu falo sempre assim, você conhece mais a inteligência de uma pessoa pelas suas respostas do que pelas suas perguntas. Isso nunca foi tão verdade do que agora com o chat GPT, por exemplo, com as IAs, né? Porque a qualidade da resposta das pessoas, ou melhor, a qualidade da resposta da IA, ela depende da qualidade da pergunta, que é o famoso prompt, né? Quanto mais bem elaborado, eu, por exemplo, gosto de fazer elaborações muito boas das perguntas e tenho respostas muito boas. Aí, às vezes, eu tenho um amigo que estava dizendo, isso IA não presta, isso não serve, não. Um outro professor. E eu explicando para ele que, na verdade, a qualidade da pergunta ela tem uma ligação direta com a qualidade da resposta. Então, saber perguntar faz parte, né? Saber perguntar com qualidade. Aí eu fui pedir para ele pedir uma coisa lá para o chat GPT, aí a gente viu a resposta dele. Depois eu pedi a mesma coisa com um prompt muito mais elaborado e o chat GPT entregou algo muito, mas muito bom, entendeu? Então, a qualidade da resposta depende da qualidade da pergunta e não precisa ter medo de errar, né? Durante uma atividade de contagem, uma criança diz, depois do 19 vem o 20. Ou vem o 30, né? Depois do 19 vem o 30. A professora, em vez de corrigir imediatamente, pergunta porque ela pensa assim. A atitude da professora revela que ela, bom, excelente, né? A professora diz assim, cala a boca, Denis Gleison, né? É 20. Não, ela perguntou, por que, Denis Gleison? Por que você disse que depois do 19 vem o 20? Na verdade, uma criança inteligente, ela pode de repente dizer, olha, eu sei que logo depois do 19 vem o 20, mas também vem o 30, o 31, vem o 30, o 40, o 50, todos eles vêm depois. Ele pode, de repente, ter uma... Lembra, por isso que eu falei, a qualidade da resposta depende da qualidade da pergunta, entendeu? Então, se você investigar qual foi a linha de raciocínio da criança, de repente ela pode, ter uma sacada. Bom, pode ser que ela, realmente, você tem que entender o que é que ela pensou para poder ter dito aquilo. E isso aí tem a ver com o quê? Vamos lá, item A. Ela considera o erro como parte do processo do ensino-aprendizagem. O que é que vocês acham? Certo ou errado? Errado? Então, ele disse, veja bem, ele disse aqui para a gente, vamos lá, né? Então, ele disse assim, ele desconsidera o erro, a palavra, o erro está aqui exatamente na palavra, desconsidera o erro como um processo. Acho que talvez porque foi uma pegadinha, né? Foi uma pegadinha, porque desconsidera o erro. Na verdade, ele tem que considerar o erro como parte do processo de aprendizagem. Então, muita gente nessa prova marcou o item A porque leu errado, né? Então, correto aí quem disse que estava errado, né? Porque não é desconsidera, e sim considera. Bom, entende o erro como o indicativo de dificuldade e incapacidade. O problema maior aqui, eu acho que foi na palavra incapacidade. Nem esperei vocês dizerem certo ou errado, né? Certo ou errado? Elineuda, o que é que você acha? Cláudia, né? Certo ou errado? Errado, né? Isso, errado. E aí vem, valoriza, né? Isso, Kert, valoriza o erro como parte, ou como ponto de partida para compreender o raciocínio da criança. Perfeito, né? Isso, muito bem. Perfeito, joia. Resposta item C, né, Eli? Vamos lá.
prioriza a memorização da sequência numérica correta. Aí não, aí na verdade, inclusive, gente, aqui puxa até uma coisa interessante, essa história da memorização. Eu gosto de falar muito sobre a diferença, eu estudo muito sobre neurociência no processo de aprendizagem da matemática. E eu falo muito sobre essa história. Existem estudos justamente que mostram a questão essa questão da diferença entre decorar e entender, né? Já é comprovado pela neurociência que você memorizar, que você decorar, gasta muito mais energia cognitiva, né, do que você simplesmente entender algumas coisas, né? Então, entender acaba gastando muito menos energia. Quando você entende o processo, entende a lógica, entende o porquê, e depois tende a explicar o que você entendeu, você gasta muito menos energia do que decorar. Agora, ele usou a palavra memorizar. Só que quando a gente, eu até costumo dizer assim, quando a gente coloca o decorar, né, digamos assim, quando a gente fala só decorar, dá uma falsa impressão que a pessoa só, dá uma falsa impressão não, dá a impressão mesmo, de que ela só repete as coisas, mas sem saber o porquê. É igual quando você pega uma criança e pede para ele dizer as capitais do Brasil, e aí ele diz, qual é a capital de Pernambuco? Ele, Recife. Qual é a capital do Ceará? Fortaleza. Qual é a capital do Rio Grande do Sul? Porto Alegre. Aí ele, rapaz, esse menino é inteligente. Aí eu pergunto, ô Emine Glauce, o que é uma capital? Aí ela, não sei. E o que é um estado? Não sei. E o que é uma cidade? Não sei. Às vezes, ela simplesmente decorou todas as capitais e os relacionadas aos estados, mas sem nem sequer saber onde ficam, onde ela mora, ela não sabe se situar, ela não entende o que é a diferença de uma capital, de uma cidade qualquer para uma capital, ou para um estado, ou para um país, ou para uma região. Então, essa é a diferença do decorar. E quando a gente memoriza, mas com intencionalidade e com conteúdo, digamos assim, quando a gente sabe o que a gente está fazendo, quando a gente tem conhecimento associado a memorizar, porque basicamente, gente, o que é memorizar? É guardar uma informação. Então não está errado memorizar a palavra. Eu acho que o decorar é que eu não gosto dessa palavra, porque o decorar dá a impressão de que não há entendimento do conteúdo, simplesmente uma repetição. Mas quando você fala de memorização, aí eu já entendo que pode haver um entendimento também. Então, basicamente, inclusive, como é que a memória funciona? A memória, gente, é o rastro químico que o impulso nervoso deixou entre as ligações sinápticas dos neurônios. É isso mesmo. Vamos fazer uma analogia. Quando você anda numa mata e você abre com um facão uma mata, você vai fazendo uma trilha. Né? Deixa eu colocar aqui uma imagem aqui que vai ajudar a gente a memorizar. Não coloquei aqui. Deixa eu ver aqui o... Bom, deixa aqui. Então, quando você vai memorizar uma informação, quanto mais você vai passando por uma trilha, vai criando um caminhozinho, um rastro. Mas se você abandona aquela trilha, rapidamente a trilha se fecha. Concorda comigo? A trilha rapidamente se fecha. Mas se você começa a andar mais vezes naquela trilha, daqui a pouco as pessoas vão andando a cavalo, passando de moto naquela trilha, vai criando uma estradinha. E quanto mais as pessoas vão passando de carroça e tal, vai virando uma estrada, gente, que você pode passar anos sem andar naquela estrada e ela vai dificilmente fechar. A memória, analogamente, é a mesma coisa. A memória é esse rastro químico que o impulso nervoso deixou entre as ligações sinápticas. Quanto mais você repete uma determinada informação, mais a gente fortalece essas
conexões. É por isso que eu sempre digo para os alunos assim, no nosso cérebro, ele fortalece as conexões sinápticas, a chamada plasticidade neural, quando o mesmo conteúdo, gente, ele é revisitado múltiplas vezes, especialmente se acompanhado de um feedback corretivo. Por isso que eu sempre digo que a repetição com correção até a exaustão leva você à retenção de conteúdo, leva você à evolução. Então, é sempre importante a gente compreender isso. Então, vamos lá. Segue o jogo, vamos aqui para a nossa próxima questão, que vai falar do papel do professor no ensino da matemática. Segundo as concepções contemporâneas de ensino de matemática, o papel do professor é demonstrar regras e fórmulas para que o aluno as repita corretamente, certo ou errado? Claramente errado, né, Rai? Né, Eli? Claramente errado, né? A gente até entende, né, a própria maneira de escrever. Item B, criar situações desafiadoras que estimulem a reflexão e a descoberta. Corretíssimo, né? Gente, aqui eu me lembrei, inclusive, daquele livro aquele livro Mindset. Alguém já leu, gente? Mindset? Thalita, já leu Mindset? Item B, né? Exato. Naquele livro Mindset, ele fala, pessoal, justamente sobre... Deixa eu só ver aqui uma coisinha aqui. Né? Quando você fala daquela história do... Como é que chama? O mindset. O mindset fixo e o mindset de desenvolvimento, né? Mindset. Tem dois tipos de mindset, que é aquele mindset fixo e aquele mindset de crescimento, né? Que quando a gente entende que tem algumas pessoas que acham que a inteligência é algo limitado, que a pessoa só tem aquela inteligência e que essa pessoa é mais inteligente do que essa, e esse aqui nunca pode passar do outro. Isso é uma ideia errada, né, que já se foi por terra, né, a Carol Dweck, se eu não me engano, é Carol Dweck, se eu não me engano, o nome da autora. Ela fala justamente sobre essa ideia, né, de que é possível, sim, e eu sempre acreditei nisso, desenvolver a nossa inteligência. E a matemática, ela é, sim, uma das melhores coisas para fazer, como se fosse uma musculação, para a pessoa que faz musculação para crescer os músculos, a matemática vai desenvolver o seu cérebro. Então, sim, tem esse mindset de crescimento, e isso aí a gente tem que estar muito bem já orientado, né? Então, eu até sempre digo assim, hoje o professor, ele não é mais o dono do saber, ele é mais como um mediador. Eu sempre em sala de aula falo assim, olha, eu gosto, vocês vão ver, inclusive, aqui na minha segunda parte da aula, que não vai ser mais teórica, vai ser de exercícios voltados para raciocínio lógico, que eu gosto de estimular vocês a fazerem as questões, porque, como eu disse mais cedo, é fazendo que se aprende a fazer aquilo que tem que ser feito. Porque a ideia é fazer o aluno pensar, propor desafios e guiar esse raciocínio, e não simplesmente dar a resposta. Quando o aluno descobre por si mesmo, ele aprende com muito mais significado. É isso que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Voltando à nossa próxima questão, que fala sobre tendências atuais do ensino da matemática. Outra coisa interessante. Quem não teve aula comigo ainda, que está chegando aqui no LEP agora, seja muito bem-vindo, inclusive, eu sempre, o nosso material, deixa eu salvar logo aqui, sempre eu vou salvando o nosso material, aí eu mando para a Vevé, resolvido, e já entrego depois essa cópia já resolvida e comentada, tá certo? Eu já entrego aqui para você bonitinho, resolvido e comentado. Então, quando a gente for fazendo as anotações, alguma coisa assim, a gente vai colocando, tá? Bom,
Tendências atuais do ensino da matemática, chamada etnomatemática, né? A gente fala da etnomatemática, né? Que ela vem com essa visão, que eu digo assim, é uma visão linda de que a matemática ela não está só no livro, tá? Ela está no cotidiano, nas brincadeiras, nas construções, nas receitas. Eu adoro cozinhar, viu? Na receita, na vida real, eu falo muito sobre isso, com relação à receita, que receita é proporção, é lógica, né? Eu gosto. Quem é que gosta de cozinhar também aí? Né? É mostrar que a matemática, gente, ela é uma criação humana, cultural e viva, tá? Então, isso é importante, né, Ana? Vamos lá. Então, ele fala, a etimomatemática, ela é proposta por o Biratã D'Ambrosio, contribuiu para o ensino da matemática ao reforçar o ensino tradicional. Já vê que está errado, porque quando ele jogou a palavra tradicional, já quebra a ideia, né? Com a ênfase na formalização simbólica. Então, duas coisas. E quando você fala de moderno, né, já se contradiz quando ele joga a palavra tradicional. Valoriza os saberes matemáticos presentes nas diversas culturas e contextos. Corretíssimo, né, Cláudia? Item B, né, Cat? Corretíssimo aqui, item B de bola. Defender o abandono dos algoritmos? Jamais, gente. Abandonar, não. Integrar é a palavra. Então, essas questões teóricas, elas têm, às vezes, muitas palavras que já derrubam logo, né? A gente consegue entender. Priorizar apenas, ó, outra palavrinha, apenas o ensino da matemática pura e teórica. Não é que você não possa ensinar matemática pura e teórica. Claro que tem que ensinar, né? E também os algoritmos. Algoritmo, palavra que está, né, bem no nosso cotidiano hoje em dia. Vamos lá. O ensino da matemática nas séries iniciais. Durante uma atividade de resolução de problemas, a professora propõe que os alunos descubram quais maneiras diferentes é possível organizar 4 brinquedos em uma prateleira. Se a gente for ver, ele está meio que brincando aí de quê? De análise combinatória, né? De análise combinatória. Eu estava dando aula de análise combinatória esses dias, inclusive, falando justamente sobre essa coisa de que eu sempre costumo dizer que nas minhas aulas de análise combinatória, que análise combinatória é a arte de contar sem contar um por um. Né? Então, eu acho bem bacana essa frasezinha, que inclusive está no meu material de análise combinatória, que análise combinatória, a arte de contar sem contar um por um. Então, o foco da educação matemática não é decorar fórmulas, mas desenvolver o raciocínio. Então, por isso que a gente tem que estar sempre estimulando, né, esse raciocínio. Quando a criança ela cria estratégias para resolver um problema, mesmo que de forma simples, ela está construindo o pensamento matemático de forma muito mais sólida, tá bom? Então, vamos lá. E aí, tá na cara aqui, ó, o principal objetivo dessa atividade alguém já respondeu aí, item A, tá certo? Desenvolver o raciocínio lógico e a capacidade de formular estratégias próprias. Olha, a palavra-chave está aqui, ó, estratégias próprias, tá certo? Então, esse que é o ponto interessante, né? Levar os alunos a memorizar as fórmulas de permutação e combinação, né? Não, claro que não. Reforçar o uso do correto dos símbolos matemáticos e das operações básicas também não, e estimular a competição entre os alunos por meio de desafios numéricos. Não que isso não possa acontecer, mas não tem nada a ver na nossa questãozinha, legal? Bom, agora vamos para a segunda parte, onde a gente vai falar da construção do pensamento lógico-matemático, onde nós vamos falar sobre a negação. A Branca Impa adora colocar questões com os chamados quantificadores lógicos. Todos, algum, nenhum. Então, quando você diz assim, ó,
Quando você diz, olha, nenhuma pessoa, nenhum aluno desta aula, nenhum aluno desta live está de branco. Ó. Quando eu digo nenhum aluno está de branco, quando a gente fala nenhum, ninguém, não há, não existe, tá? Pode ser qualquer uma dessas palavras. Quando a gente usa a palavra nenhum, a gente está se referindo a dois conjuntos chamados de conjuntos disjuntos, conjuntos separados, não tem interseção. Então, nenhum aluno nesta live está de branco. Só que pode ser que algum aluno desta live esteja de branco. Algum. Que alguém, que pelo menos uma pessoa esteja de branco. Aí, quando eu digo algum, alguém, pelo menos um, aí já tem que ter, quando eu falo alguém, pelo menos um, aí já tem que ter uma interseção entre os dois conjuntos. Tem algum aluno de branco. Existe aluno de branco. Veja que eu não sou obrigado a usar essa palavra, algum. Pode ser algum, alguém, pelo menos um. Existe a, né? A com H, né? Há pelo menos um aluno de branco. Existe alguém nesta sala que está de branco. Pelo menos uma pessoa na sala está de branco. Né? Algum dos alunos está de branco. Alguém que está na sala, eu posso falar algum aluno ou alguém que está na sala está de branco. Então, não é obrigado a usar a palavra algum, tá? E existe o quantificador todo. Quantificador todo. Ou seja, quando eu tenho uma bolinha dentro da outra. Todos os alunos estão de branco. Ou seja, quem é aluno está de branco. Ó, todo. Então, quando eu digo todos, todos são todos. Gente, eu acho interessante essa história, porque algumas pessoas... deixa eu só falar de uma coisa antes. Já eu digo essa curiosidade. Quando a gente diz todos e a gente diz... Quando a gente diz todo, a gente tem um quantificador universal. Assim, quando eu tenho nenhum, também é um quantificador universal. O que é um quantificador universal? É aquele que atinge todos os elementos do meu universo. Por exemplo, se eu chegar... Quando eu digo universo, pessoal, não significa todas as pessoas da galáxia, todas as pessoas do planeta. Não, não, não. Quando eu falo universo, é o universo de elementos que estão envolvidos na minha situação, problema. Por exemplo, quando eu digo em relação às pessoas dessa live, pronto, esse é o meu conjunto universo. O conjunto universo é o conjunto das pessoas dessa live. Eu posso ter, por exemplo, na garagem do meu prédio, pronto, então, quando eu disse na garagem do meu prédio, algum carro é azul. Então, eu estou falando o quê? Na garagem do meu prédio. Pronto, esse é o meu universo. Então, na garagem do meu prédio, algum carro é azul. Então, tem pelo menos um carro azul. Podem ter dois? Pode. Pode ter 5? Pode. Algum carro, mas não todos. Tá? Não necessariamente todos. Podem ser todos? Pode. Pode até ser todos. E quando eu digo algum, alguém, pode ser pelo menos um, mas podem ser todos, tá? Mas quando eu digo todos, gente, todos é todos. Todos os elementos do meu universo. Quer ver? Preste atenção. Todos vocês que estão aqui na live, todos vocês vão passar num concurso. Todos vocês que estão aqui nessa live vão passar num concurso. Cláudia, se sentiu atingida? Se sentiu abençoada? Né? Rayana, se sentiu também abençoada? Né? Eli? Exato, olha aí, muito bem. Quando eu disse todos, quando eu falei todos, todo mundo se sentiu abençoado. Todos vocês vão passar num concurso, né, Bernadette? Então, quando a gente fala o todo, eu atinjo realmente a totalidade. Por isso que ele é um quantificador universal. Se eu falar a palavra nenhum, eu também atinjo todo mundo. Se eu chegar e disser nenhum de vocês, nenhum aluno dessa sala é bancário. Ninguém aqui é bancário. Quando eu digo que ninguém é bancário, eu também estou atingindo todo mundo.
eu também estou atingindo todo mundo. Então, nenhum aluno é bancário. Eu também estou atingindo todo mundo, beleza? Agora, quando eu digo algum, não, algum eu não atinjo todo mundo, não. Tem alguém que está na nossa live que está de óculos. Certeza que tem alguém de óculos. Eu estou atingindo todo mundo? Não, né? Não estou necessariamente atingindo todo mundo. Então, alguém está de óculos. Eu garanto que tem pelo menos uma pessoa de óculos, mas não quer dizer que sejam todos, né, Thalita? Beleza. Então, o alguém, ele é um quantificador existencial, tá certo? Existencial. Ah, outra coisa do todo. Não precisa usar a palavra todos. Quando eu digo todos vocês vão passar, eu podia dizer, sabe o quê? Quem está nessa live irá passar. Eu posso dizer, se você está nessa live, então vai passar. É o todo. Eu posso dizer, cada um de vocês que está aqui na live vai passar. Eu posso dizer, qualquer que seja a pessoa nesta live vai passar. Então, todos, todas, qualquer que seja, cada um, se, quem, faz o papel do quantificador universal. Beleza? Muito bem. Então, segue o jogo, vem comigo, vamos lá para negação. Gente, o que é negação? Negação é como se eu estivesse falando assim, é o que é preciso acontecer para eu estar mentindo, tá? Vamos dar um exemplo aqui, tá? Vamos dar um exemplo. Vamos supor, viu, Cláudia, que a Cláudia chegou e disse assim, na Cláudia, antes da aula começar, estava dizendo, poxa, estou tão chateada, ninguém foi para o meu aniversário, ninguém. Aí eu, poxa, Cláudia, mas eu fui. Aí ela disse, não, mas tirando tu. A Cláudia disse, ninguém foi para o meu aniversário. Eu disse, poxa, Cláudia, mas eu fui. Ela, não, mas tirando tu. E o Denis Gleice, não, tirando vocês dois. E a Emily Glauce, não, tirando vocês três, ninguém foi. Gente, ninguém, quando a gente diz ninguém, ninguém é ninguém. Se uma pessoa for, eu já menti. Então, quando a gente diz ninguém vai, ou ninguém foi, ou ninguém quer, não pode ter ninguém mesmo. Se uma pessoa for, eu estarei mentindo. Então, a negação é o que basta para eu estar mentindo. E quando eu digo algum, alguém, olha, quando eu digo assim, olha, tem alguém que está na nossa live que mora no Eusébio. Tem alguém aqui que mora no Eusébio. Gente, aí eu pergunto, levanta a mão aí, quem é que mora no Eusébio? Tem alguém aqui que mora no Eusébio. Levante a mão aí, quem mora no Eusébio. Bote o negocinho assim, eu faço assim, ó. Ninguém levantou a mão. Então, quer dizer o quê? Eu menti. Porque eu disse, alguém mora no Eusébio. Quando ele pergunta a negação, é como se eu estivesse perguntando, o que é preciso acontecer para eu mentir? Então, quando ele pede a negação, eu disse que tem alguém, que existe alguém nessa sala que mora no Eusébio. Para que eu minta, é porque ninguém mora no Eusébio. Ah, entendi. Então, a negação do algum é que ninguém exista. Só que eu posso usar a palavra todos. Todos não moram no Eusébio. Então, veja bem, aqui, ó, disse assim, existe um cavalo que sabe somar. Existe, inclusive, é um quantificador existencial. E quando ele pedir a negação, eu vou até anotar já uma informação importante aqui, tá? Ó, uma informação importante. Jamais nego um que é, ou seja, um quantificador existencial, usando o outro que é. Tá certo? Então, jamais eu nego um quantificador existencial usando outro quantificador existencial. Não custa nada a gente colocar aqui o que é que significa que é, né? Então, vamos lá. Que é quantificador existencial. Certo?
Então, quantificador existencial. Pronto, fica aqui como uma observaçãozinha. Então, jamais eu nego um que é usando o outro que é. Perfeito? Então, de cara, por que eu estou explicando isso? Ó, existe um cavalo que sabe somar. Para que eu minta que exista um cavalo que sabe somar, é porque não existe cavalo que sabe somar. Tá certo? Então, a resposta é: não existe cavalo que sabe somar. Aí note que o problema, que o item B, que muita gente marcou, diz não existem. Só que era não existe cavalo que sabe somar. Não é que não exista cavalo. Totalmente errado isso aqui. Não existem cavalos. Outra coisa, eu não posso negar o existe, o algum, usando o outro algum, alguém, existe. Tá certo? Ó, então, isso aqui é a mesma coisa que algum, alguém, existe, algum cavalo, não sabe somar. Gente, então eu não posso errar, eu não posso negar o quantificador existencial com outro quantificador existencial. Aí a Thalita já percebeu uma coisa: professor, não tem o item exatamente, mas tem outro que está dizendo a mesma coisa. Pronto, esse é o ponto. Existe um cavalo que sabe somar. Deixa de mentir que existe cavalo que sabe somar. Por quê? Porque não existe cavalo que sabe somar. Nenhum cavalo sabe somar. Ou todos os cavalos não sabem somar. Todos não sabem somar. É a mesma coisa de dizer que nenhum cavalo sabe somar. Então, isso aqui é a mesma coisa de dizer, tá? Deixa eu procurar aqui um cantinho aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa de dizer que nenhum cavalo sabe somar, certo? É a mesma coisa de dizer aqui nenhum cavalo sabe somar. É a mesma coisa, tá certo? Então, dizer que todo cavalo, né? Dizer que todos os cavalos não sabem somar é a mesma coisa de dizer que nenhum cavalo sabe somar. Show de bola? Massa. Então, olha só. Vamos lá. Então, próxima. Considere a seguinte afirmação: nenhum docente é licenciado. Ou seja, eu estou dizendo que não existe docente que seja licenciado. Nenhum. Nenhum docente é licenciado. A alternativa que representa a negação lógica para essa afirmação, ou seja, o que é preciso acontecer para que eu minta? Eu disse que nenhum docente é licenciado. Nenhum docente é licenciado. Para eu mentir, basta existir algum docente que seja licenciado. E aí vem outra coisa interessante, ó. O nenhum, gente, o nenhum, ele é um quantificador universal. E aí vem uma coisa importante. Do jeito que eu falei agora há pouco, que já eu pedi para vocês anotarem, ó, jamais eu nego um que é usando, né? Eu disse, jamais eu nego um que é usando outro que é. Lembra que eu falei isso? Jamais eu nego um que é usando o outro que é. Pois eu vou dizer a mesma coisa. Jamais nego um QU usando outro QU. Não pode negar quantificador universal usando quantificador universal, tá certo? Então, não pode usar quantificador universal, negar quantificador universal usando quantificador universal. Então, não custa nada botar aqui QU igual a quantificador universal, né? Muito bem aqui. Certinho? Então, não pode negar quantificador universal usando quantificador universal. Então, você já pode dizer para mim,
Eu não posso negar o nenhum usando nenhum, não há, não existe, ninguém. Ó, não pode, o nenhum, não há, ninguém, não existe. Tudo é a mesma coisa. Também não pode negar com todos, todas, qualquer que seja, quem, que é a mesma coisa. Ou seja, não pode negar QU usando QU. Ah, então o item B é absurdo, item C é absurdo, item D é absurdo, por falta de absurdo, a resposta é o item A. Massa, né? É o item A. Existe docente que é licenciado. Ou seja, algum docente é licenciado, pelo menos um docente é licenciado. Massa, né? Vamos para a próxima. A negação da proposição. Todo aluno que estuda tira nota alta. Ó. Todo. Gente, o todo também é um quantificador universal. E eu acabei de dizer que não pode negar QU usando QU. Então, não pode negar o todo com todo, todas, nenhum, não há, ninguém, qualquer. Gente, qualquer é a mesma coisa que todo, como eu disse. Qualquer que seja o aluno desta live vai passar no concurso. Todos os alunos que estão nessa live vão passar no concurso. É a mesma coisa. Todos, todas, qualquer que seja, cada um de vocês, é a mesma coisa. Cada um dos alunos que tira nota alta, né? Ele podia dizer, todo aluno que estuda tira nota alta. Eu podia dizer, cada aluno que estuda tira nota alta. É a mesma coisa. Então, todo aluno que estuda tira nota alta. Para eu estar mentindo, pensa, todo mundo que estuda tira nota alta. Para que eu minta, é porque existe pelo menos um aluno que estudou e não tirou nota alta. Rapaz, professor, você disse que todo mundo que estudava tirava nota alta, eu estudei pra caramba e não tirei nota alta. Entende a ideia? Eu disse que todo aluno que estuda tira nota alta. Mentiroso. Por quê? Porque ele estudou e não tirou nota alta. Massa. Bom demais. Vamos para o próximo. Considere a seguinte afirmação. Todo cearense é brasileiro. Gente, essa questão é muito a cara da prova que vocês vão ter. Todo cearense é brasileiro. Gente, das afirmações a seguir, assinale aquela que é logicamente equivalente. Gente, o que significa equivalente? Significa que tem o mesmo valor lógico, que tem a mesma situação, que se aplica para todas as mesmas situações. Duas proposições são equivalentes quando uma pode ser substituída para a outra. Agora vem uma coisa importante. Agora é o contrário. Eu só posso fazer equivalência. Presta atenção. Lembra que eu disse que jamais eu nego um quantificador universal com outro quantificador universal. E jamais eu nego quantificador existencial com quantificador existencial. Lembra disso? Agora é o contrário. Agora, gente, é o contrário. Eu jamais, veja bem, jamais eu faço uma equivalência de um quantificador universal usando quantificador existencial. Tá certo? Então, agora é o contrário, porque não é a negação, ele quer a equivalência. Equivalência significa duas frases escritas de maneiras diferentes, mas que ela tem sempre o mesmo valor lógico, tá? Em qualquer situação, elas têm sempre o mesmo valor lógico, ou seja, se uma é verdade, a outra é verdade. Se uma é falsa, a outra também é falsa. Todo cearense é brasileiro. Vem, vamos lá. Imagina que você tem um ônibus de excursão, tá certo? Você tem um ônibus de excursão e aí alguém chega e diz assim, todo cearense naquele ônibus, o universo é aquele ônibus, não é o planeta todo, não. Todo cearense é brasileiro. Se eu digo que todo cearense é brasileiro, se a pessoa é cearense, ela obrigatoriamente ela é brasileira, correto? Mas e se ela não é cearense, gente? Se ela não é cearense, ela pode ser brasileira ou não. Pode ser que ela seja brasileira ou não.
Se ela é cearense, é obrigada ela ser brasileira. Mas, se ela não for cearense, ela pode ser paulista, carioca, gaúcho, não sei. Mas pode ser que ela seja argentino, paraguaio, chileno, ou seja, nem brasileiro é. Sim. Mas é obrigado, se num grupo de pessoas, certo? A gente tem um grupo de pessoas, uma sala de aula. Aí eu digo, olha, todo mundo dessa sala de aula, gente, todo mundo aqui que está nessa sala de aula, esse é o nosso universo. Todos os cearenses que estão nessa sala são brasileiros. Todo mundo. Gente, eu garanto, eu aposto R$ 100 com vocês, como todo mundo aqui que é cearense, todo mundo aqui que for cearense é brasileiro. Tá correto? Tá correto, claro. Mas aí eu te pergunto, nessa sala é obrigado, veja bem, Pio Thalita, responde para mim, é obrigado nessa sala existir uma pessoa nessa sala que é brasileiro sem ser cearense? É obrigado ter nessa sala um brasileiro que não seja cearense? Tem alguém aqui nessa sala que é brasileiro, mas não é cearense? Eu sou cearense, inclusive. Tem alguém, gente, que não é cearense aqui? Mas aí a Thalita respondeu correto. Pode ter. Ou seja, é possível que tenha. Perfeito. Mas aí a pergunta, é obrigado ter? É obrigado, gente, ter? Não, né, Rai? Não é obrigado. Então, veja bem, dizer que todo cearense é brasileiro não quer dizer que nem todo brasileiro é cearense. É possível que nem todo, que exista um brasileiro que não seja cearense. Se eu estou garantindo que todos os cearenses dessa sala são brasileiros, é possível existir um brasileiro nessa sala, nesse universo, que não é cearense, que um brasileiro que não é cearense, ou seja, nem todo brasileiro é cearense. É possível? Possível é, mas é obrigado? Não, por isso que o item A está errado. Inclusive, gente, o nem todos, ele está falando que tem alguém que é e tem alguém que não é. Não é. E aí o item B, existe cearense que não é brasileiro. Aí esse aí está totalmente errado, né? Quem é brasileiro tem que ser cearense? Quem é brasileiro tem que ser cearense? Não, senhor. Pessoa que é brasileiro pode ser pernambucano, pode ser baiano, não sei. Agora uma coisa é certa. Quem não é brasileiro, ou seja, essa pessoa que está aqui fora, ó, que não é brasileiro, ela obrigatoriamente, essa pessoa que está aqui fora, que não é brasileira, essa pessoa que não é brasileira, ela, certeza, ela não é cearense. Mas não tem nem para onde correr, não é cearense, certeza. Concorda? Então, a resposta correta é o item D. E muita gente, pessoal, muita gente, na época dessa prova aqui, eu lembro demais, muita gente entrou com recurso, achando que o item A cabia recurso, que o item A estava certo. Aí a pessoa, inclusive, mandou. Teve uma menina até que disse: eu mandei para minha certidão de nascimento, olha só, eu não sou brasileira, mas eu não sou cearense, mas eu sou brasileira, então tá certo, nem todo brasileiro é cearense. Mas, gente, ele não está perguntando um item que é verdadeiro, não. Ele não pediu isso. Ele pediu qual é o item que significa a mesma coisa. Dizer que em qualquer grupo todo cearense é brasileiro quer dizer que em qualquer grupo quem não for brasileiro não é cearense. Por isso que eu usei o grupo aqui da nossa sala. Na nossa sala, por acaso, não tem ninguém que não seja cearense. Então, todo cearense é brasileiro? Verdade. Quem não é brasileiro não é cearense? Verdade. Mas nem todo mundo da sala, nem todo brasileiro da sala é cearense. Não, aí não é verdade.
não foi verdade no universo da nossa sala, entendeu? Gente, isso aqui derrubou muita gente, essa questão 9. Vamos lá, vamos para a próxima. Na lógica proposicional, é comum atribuir letras para representar proposições e poder facilmente se referir a elas. Considere as seguintes 3 proposições. Quer dizer, professor, no meu edital não tem lá falando sobre proposições. Acontece que a banca ímpar, como ela explicou aí, na lógica proposicional, é comum atribuir letras. Então, ele só atribuiu a letra, mas não vai fazer a diferença para resolução da questão. Aqui é lógica simples, ó. Considere as seguintes proposições. O carro de Maria é de cor azul. Maria mora em Fortaleza. Todo carro de quem mora em Fortaleza é na cor prata. Podemos afirmar corretamente que... Gente, vem comigo, ó. Vem comigo. O carro de Maria é na cor azul. Ele falou o item A. É possível que as proposições P, Q e R sejam todas verdadeiras? Vamos lá. Pensa comigo. É possível que o carro de Maria seja azul? É possível que o carro de Maria seja azul? É possível, né, Rai? Né, Thalita? Né, Eli? É possível. É possível que a Maria mora em Fortaleza? É possível. É possível que essas duas coisas sejam verdadeiras? Que o carro dela seja azul e ela mora em Fortaleza? Eu estou dizendo se isso é possível. É possível. Mas sendo verdadeira, P e Q, é possível que todo mundo que mora em Fortaleza tenha carro prata? Se Maria mora em Fortaleza e a Maria tem carro azul, não dá para todo mundo que mora em Fortaleza ter carro prata. Então, não dá para as 3 coisas ficarem verdadeiras. Então, o item A já está errado. E agora o detalhe, ó, observa a palavra possível. É possível? Não, não é possível. Não é possível. Aí ele disse, no máximo 2 das proposições P, Q e R podem ser verdadeiras. Ou seja, é possível que ela more em Fortaleza e que ela tenha carro azul, contanto que a terceira seja falsa. Vamos lá. Agora, é possível que Maria tenha carro azul e que todo mundo que tenha carro azul, que todo mundo que tenha carro, que mora em Fortaleza tenha carro prata? É possível, contanto que a Maria não mora em Fortaleza. Se todo mundo que mora em Fortaleza tem carro prata e Maria tem carro azul, logo ela não mora em Fortaleza. Professor, mas é possível que todo mundo mora em Fortaleza e a Maria mora em Fortaleza? É possível que todo mundo que mora em Fortaleza tenha carro prata e a Maria mora em Fortaleza? É possível? É, contanto que o carro dela não seja azul. Então, sempre que eu faço com que 2 sejam verdadeiras, a terceira vai ficar falsa. Então, o item A está correto porque ele disse no máximo 2. Agora, se ele tivesse dito exatamente 2 proposições estão verdadeiras, opa, aí estava errado. Por quê? Porque eu não, pode ser que essa Maria da questão não mora em Fortaleza, pode ser que essa Maria não tenha carro azul, e pode ser que todo mundo que mora em Fortaleza tenha carro prata também seja falso. Quer dizer, é possível que as 3 sejam falsas? É possível. Por isso que ele disse, no máximo 2 dessas proposições aí são verdadeiras. E tem B de bola. Obrigado, Eli. Vamos lá. 11. Qual das alternativas traz um raciocínio dedutivo correto do ponto de vista da lógica formal? Ora, todo carro na minha cidade é azul. Então, ó, vamos tomar como verdade, gente, ó, um raciocínio dedutivo correto, tá certo? Vamos lá. O que a gente chama de raciocínio dedutivo correto é o que a gente chama de argumento válido, que também pode ser chamado de argumento válido. E um argumento válido, ele é o quê? É quando você... vocês já ouviram falar da palavra premissa? Alguém faz só assim, certo? Ou não perguntar, não. Basta só dizer assim, né? Premissa, isso. Aurélia,
Quando a gente fala assim, vamos partir da premissa de que amanhã é feriado, né? Quando a gente diz, é como se a gente estivesse dizendo assim, vamos supor que amanhã seja feriado, entendeu? Então, partir da premissa significa tome como verdade. Então, sempre que você usar a palavra premissa, significa tome como verdade. Então, quando você diz um raciocínio dedutivo, é quando você tem, a partir... Deixa eu escrever isso aqui assim, eu vou digitar aqui, ó. Melhor. Raciocínio dedutivo. É quando você, a partir de um conjunto de premissas tomadas como verdadeiras, chegamos a uma conclusão que também é verdade. Então, basicamente é isso. O que é um argumento? A partir de um conjunto de premissas tomadas como verdadeiras, chegamos a uma conclusão que também é verdade. Gente, presta atenção, uma historinha que já caiu em prova, tá? Todo macaco tem asa. E todo animal que tem asa voa. Conclusão, o macaco voa. Vocês acham que esse é um raciocínio dedutivo correto? Certo ou errado? Preste atenção. Todo macaco tem asa. E todo animal que tem asa voa. Logo, podemos afirmar que todo macaco voa. É um raciocínio correto, dedutivo correto, sim ou não? Certo ou errado? Gente, acertou quem disse que estava certo, né? Por quê? Mas, professor, que loucura é essa? Negócio de macaco tem asa? Gente, veja bem, a partir de um conjunto de premissas tomadas como verdadeiras. Gente, a questão não precisa te dizer algo que é verdade. Eu preciso tomar como verdade. Eu preciso tomar como verdade. Tomando como verdade, admitindo que é verdade, que todo macaco tem asa, e admitindo que é verdade, que todo animal que tem asa voa, então eu posso concluir, sim, que todo macaco voa. Olha que massa. Então, quando eu digo raciocínio dedutivo correto, não precisa ser a verdade. Então, vamos lá. Eu vou tomar como verdade. Todo carro na minha cidade é azul. Pode ser, eu vou tomar como verdade. Tomando como verdade de que todo carro na minha cidade é azul e que nenhum carro da minha cidade é grande, será que eu posso concluir que todo carro azul não é grande? Todos os carros da minha cidade são azuis. E nenhum carro da minha cidade é grande. Então, nenhum carro da minha cidade é grande. Logo, todo carro azul não é grande. E se esse carro azul for em outra cidade, né? Se esse carro azul for em outra cidade, eu disse na minha cidade é que todo carro era azul. Então, tá errado. Todo carro da minha cidade é azul. E nenhum carro azul é grande. Nenhum carro azul não é da minha cidade, é nenhum carro azul do mundo, ó. Nenhum carro desse universo aí, ó. Nenhum carro azul é grande. E todo carro da minha cidade é azul. Então, os carros da minha cidade e nenhum carro da minha cidade é grande. Logo, todo carro da minha cidade não é grande. E aí? Todo carro que está na minha cidade é azul. E nenhum carro azul é grande, ou seja, não existe carro azul que seja grande. Ou seja, não existe carro da minha cidade que seja grande. Logo,
todo carro da minha cidade não é grande. Corretíssimo, né? Corretíssimo. É a dedução. Todo carro da minha cidade é azul e Maria tem um carro azul. Opa, se a Maria tem um carro azul, quem disse que Maria mora na minha cidade? Né? Pode ser que Maria não mora, então não dá para deduzir. Aí ele diz, Maria mora na minha cidade. Não. Pode ser que sim, pode ser que não. Nenhum carro da minha cidade é azul. Não existe carro na minha cidade. Maria tem um carro verde. Então a Maria mora na minha cidade? Não, ela também pode não morar. Pode ser que a minha cidade não tenha carro azul, mas também não tenha carro verde. Então não dá para saber. Então o item B é o único item que é dedutivo. Massa. Vamos para 12. Qual das alternativas traz um raciocínio dedutivo correto? De novo, ó. Raciocínio dedutivo correto, do ponto de vista da lógica formal. Eu vou pedir aqui a vocês. Eu acabei copiando, ó, a questão 12 e 13, ó. Todos, vale, que estranho. Será que essa questão caiu igual 2 anos? Deixa eu ver se são iguais, peraí. É a mesma questão. É a mesma questão. Agora fiquei na dúvida. Eu vou olhar de novo depois se ela é de 2022 ou de 2025. Ou se caiu nos 2 anos, né? Porque, vamos lá. Eu quero que vocês, né? Eu quero que vocês façam aqui essa questão de número 12. Eu vou dar 3 minutinhos para vocês rabiscarem. Pode rabiscar também, que a gente vai resolver juntos essa nossa questão, tá bom? Vamos lá. 3, 2, 1, valendo. Muito bem. Retornando, vamos lá. Todos os homens precisam de uma casa, tá? Ó, veja bem. Todos os homens precisam de uma casa. Ora, toda casa do meu bairro possui varanda. Ó, todos os homens precisam de uma casa. E toda casa do meu bairro possui varanda. Logo, todos os homens precisam de uma varanda. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado, né, Thalita? Exatamente errado. Ó, se todos precisam de uma casa, todas as casas do meu bairro possuem varanda. Não necessariamente quer dizer que a pessoa pode morar numa casa que não tenha varanda.
Todos os dias, Ana vai à praia. Hoje, Ana não tomou café da manhã. Logo, Ana não foi à praia. What? Todos os dias Ana vai à praia, né? Ana não tomou café da manhã, então não tem nada a ver, nada com nada, né? Essa daí já, essa aí é de dar uma risada. Todo estudante é esforçado. João é esforçado. Logo, João é estudante. Certo ou errado? É errado, né? Todo estudante é esforçado. Se ele tivesse dito, João é estudante. Ah, então o João é esforçado. Mas se ele é esforçado, não quer dizer que ele é estudante. Todo esportista é dedicado. Carlos é esportista. Então, Carlos é dedicado. Está correto, item B. Gente, uma questão dessa. Vocês acham que é fácil, média ou difícil? Né? Fácil, média ou difícil? Média, né? Eu vou aproveitar, viu, eu acho que o ineditismo, eu costumo sempre dizer isso em sala, que o ineditismo sozinho ele já é um fator dificultante. Quando eu digo ineditismo, Rai, eu quero dizer assim, ninguém, assim, eu nunca vi uma questão dessa na minha vida, é novidade para mim. Então, é inédito. Então, é como a gente, às vezes a gente quer aprender um novo idioma, por exemplo. Aí você nunca estudou um determinado idioma. Você nunca viu uma determinada palavra. Então, vai causar uma dificuldade. Não é difícil, mas exige muita atenção. É isso mesmo, Thalita. E exige também, como é que eu chamo? Experiência. A gente precisa, como eu falei, o ineditismo ele traz um grau de dificuldade. Por exemplo, agora nós vamos fazer uma série de questões entrando na chamada lógica sentencial e aqui ó, é como vai cair a prova, vai cair na tua prova, como está 16, 17, 18, ó, cai demais esse assunto. Só que como está na questão 14 e como está na questão 15, eu não acho que vai cair na sua prova, tá? Mas é importante entender o que está aqui para a gente poder compreender a lógica, para a gente não decorar nada, a gente entender, tá certo? Então vamos lá. A conjunção, gente, a gente fala de conjunção, a gente está falando do e, tá? Então a conjunção, seja o e, que é esse Vzinho de cabeça para baixo, é uma operação lógica que representada pelo símbolo E, cuja tabela verdade está indicada a seguir. Professor, você acha que vai cair tabela verdade para a gente? Não, eu não acho. A tabela verdade, do jeito que está aqui, não. Mas, gente, essas questões aqui todas foram de provas, inclusive essa daqui, ó, que caiu agora, em 2024, foi uma prova de pedagogo da Prefeitura de Fortaleza, né? Essa questãozinha foi exatamente uma prova para pedagogo na prova de Fortaleza, exatamente do INPA, do mesmo jeito. Mas é importante você entender, não é a tabela verdade que vai cair dessa maneira que ela está escrita aqui, mas a ideia dela, o que está por trás dela, eu quero que você entenda. Então, o que acontece? Imagina que eu chego para você e digo assim, olha, conjunto P é o conjunto dos psicólogos. E o conjunto Q é o conjunto das pessoas que são formadas em química. Então, P é o conjunto das pessoas que são formadas em psicologia. E Q é o conjunto das pessoas que são formadas em química. Aí eu digo para você que o Denis Gleison é formado em psicologia e química. Onde é que o Denis Gleison está? Se eu dissesse, pinte a região em que o Denis Gleison vai ficar. Ele é formado em psicologia e em química. Ele pode estar aqui, gente, se ele é formado em psicologia e química? Não, né? Porque aqui seria somente psicologia.
Ele pode estar aqui? Também não, porque ele seria formado somente em química. Nem tampouco ele podia estar fora. Para que ele fosse formado em psicologia e química, ele teria que estar aqui. Porque o E, pessoal, significa uma coisa e outra. O E significa interseção. O E está intimamente ligado à interseção. Ou seja, eu só estarei falando a verdade quando ambos forem verdade, ó. Então, o E, ele só é verdade quando ambos forem verdade. Então, se eu chegar e disser assim, vamos imaginar, viu, Thalita, que o seu namorado, o seu marido, chega e diz assim, olha, eu vou dar no Natal para você uma bolsa e um relógio. Quer dizer, olha só, ele disse, eu vou te dar uma bolsa e um relógio. Aí, quando chega o Natal, ele vai lá e, ó, te dá a bolsa. Aí tu diz, cadê meu relógio? Ele vai te dar o relógio. Aí você diz, cadê minha bolsa? Ou seja, ele só vai falar a verdade se as duas coisas forem verdade. O E, ele só é verdade se as duas coisas forem verdade. Ou seja, se o P for verdade e o Q for verdade. Justamente o que se fala no item A. Podemos afirmar corretamente que a expressão P e Q é verdadeira se e somente se ambos P e Q forem verdadeiros. Show de bola? Beleza. Vamos para a próxima. A próxima agora, então todo mundo já entendeu que o E só é verdade quando ambos são verdade, correto? Agora o que ele pede aqui? Ele pede qual é a negação de P e Q. Certo? Qual é a negação de P e Q? Por exemplo, quando o namorado da Thalita, o marido, chegou e disse, olha, eu vou te dar uma bolsa e um relógio, só que acontece que ele mentiu para ela. E, né? Se ele mentiu para ela, é porque ele não deu nada? Não. Se ele mentiu, não é porque ele não deu nada, viu, Thalita? É porque ele não deu a bolsa ou não deu o relógio. Para ele mentir, não é porque ele não deu nem a bolsa, nem o relógio. Porque ele só ia falar a verdade se ele desse os dois. Então, se ele mentir, é porque ele não deu a bolsa ou não deu o relógio. É a regra do troca tudo. O P vira não P, o E vira ou, e o Q vira não Q. Então, toda vez que você vai fazer a negação do E, você vai fazer a regra do troca tudo. O P vira não P, o E vira ou e o Q vira não Q. Tá certo? Então, a resposta aqui é o item B de bola. Agora, vamos entender como isso vai cair na nossa prova. Como é que isso vai cair na nossa prova? Pedro estuda matemática e português. Gente, só é verdade que o Pedro estuda matemática e português se ele estuda os dois. Acontece, ele pergunta, qual é a negação dessa frase? Ou seja, para que eu minta que o Pedro estuda matemática e estuda português, primeira coisa, eu não posso negar o E usando outro E, tá certo? Ó, não é que o Pedro não estuda matemática e estuda por, né? Não é que ele estuda, não é que ele não estuda nada. Para que eu minta que o Pedro estuda matemática e português, basta o quê? O Pedro não estudar matemática ou o Pedro não estudar português. É a regra do troca tudo, que está na cara aqui, que é o item A. Então, regra do troca tudo. Para que eu minta que o Pedro estuda matemática e estuda português, basta que o Pedro não estude matemática ou que o Pedro não estude português. Gente, outra coisa, quando eu digo ou, as pessoas acham que ou quer dizer ou um ou outro, mas na verdade ou quer dizer pelo menos um. Quando eu chego e digo assim, amanhã irei à praia ou ao cinema. Gente, ó, presta atenção, prepare os dedinhos, ó. Quando eu digo amanhã eu vou à praia ou ao cinema. Se eu for somente à praia, eu falei a verdade ou eu menti? Vamos supor que eu cheguei para minha mulher e disse, olha,
amanhã nós iremos à praia ou ao cinema. Aí a gente acaba indo somente à praia. Eu falei a verdade? Falei. Se a gente for somente ao cinema, falei a verdade? Verdade, né? Verdade, né, Ana Luísa? E se eu for aos dois? Eu disse que eu ia à praia ou ao cinema. Aí eu acabo levando aos dois. Eu levei à praia e levei ao cinema. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E ela ainda vai dizer, hashtag te amo, né? Né? Hashtag te amo. Ou seja, gente, quando eu disse que vou à praia ou ao cinema, eu posso ir à praia, eu posso ir ao cinema, mas eu posso ir aos dois. Ou seja, para eu falar a verdade, é porque pelo menos uma das coisas é verdade. Não é preciso que os dois sejam verdade, tá bom? Guarda essa informação, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. A negação da proposição o chapéu é preto e a camisa é branca. Ó, o chapéu é preto e a camisa é branca. Para que eu esteja mentindo, primeiro passo, jamais eu nego o e usando outro e. Jamais eu nego o e usando outro e. Então, não pode negar o e usando o e do item A, o e do item B, nem o nem do item E. Gente, o que é que significa nem? Nem quer dizer e mais não, tá certo? Então, o e, o nem, significa e mais não. Então, não pode negar o e usando o outro e, tá certo? Regra do troca tudo. O chapéu é preto. Para eu estar mentindo é porque o chapéu é branco? Não. Para eu estar mentindo que o chapéu é preto, é porque o chapéu não é preto. O e vai virar ou, e a camisa é branca, é porque a camisa não é branca. Resposta item A, tá certo? O chapéu é preto, vai virar o chapéu não é preto. O e vira ou, e a camisa é branca, vai virar a camisa não é branca. Bem tranquilo, tranquilo mesmo, tá? Questãozinha 18, olha só. Considere a seguinte sentença. Ok aí? Voltamos? Voltamos, dá um ok aí. Opa. Gente, não sei o que foi que aconteceu aqui. Caiu para vocês também? Só foi aqui o estranho. Nunca tinha acontecido isso, né? Ficou aqui tentando reconectar. Vamos lá.
Então, né? Voltando para cá. Ainda bem que eu percebi, não fiquei falando. Olha só. Então, aqui, né, já estava repetido aqui essa questão. Então, vai ser o item A, né? Pedro não estuda matemática. Vamos para a próxima. A negação lógica da afirmação todo gato é um felino e algum cachorro não é selvagem. Então, de novo, aqui nós temos a negação de um E, tá certo? Só que aqui, essa questão é um nível mais alto, ó, porque ele misturou a história do todo, algum, nenhum. E aí, primeira regra que nós aprendemos, jamais eu nego um E usando outro E. Então, está errado o item B, está errado o item C. Concorda? Jamais negamos um E com outro E. Outra coisa, ali tem o todo. Todo gato é felino. E a gente aprendeu que jamais eu nego um QU, que é um quantificador universal, todo, todos, toda, usando outro quantificador universal. Então, esses dois aqui já estão errados. Então, já de cara, sem nem ler, eu já sei que a resposta vai ser o item A. Já sei que vai ser o item A. Até porque, ó, todo gato é um felino. Negação. Mentira que todo gato é felino, porque tem algum gato que não é felino. O E vai virar quem? O E vai virar ou. O E vai virar ou, tá certo? Então, já sei aqui, ó, que todo gato é felino, vai virar algum gato não é felino. O E vai virar ou. E, que mais? Algum cachorro não é selvagem. Mentira, porque todo cachorro é selvagem, né? Bacana, bom demais. Corretíssima aqui a nossa questão. 20. Alfredo é formado em matemática. Q. Bruno é formado em matemática. P ou Q? Pelo menos um dentre Alfredo e Bruno é formado em matemática. Ou seja, quando eu digo algum, ó, ou, pelo menos um dentre Alfredo e Bruno é formado em matemática. Gente, essa é justamente a característica do ou. Nós já conversamos aqui. Se eu disser que o Denis Gleison é formado, certo? Se você disser assim, usando aquele mesmo diagrama que a gente tinha feito, ó, o Denis Gleison é formado em psicologia ou química. Quando eu digo psicologia ou química, ele pode ser formado em psicologia, ele pode ser formado em química, ó. Psicologia ou química. Poxa, essa bola ficou feia, viu? Foi formado em psicologia ou química. Agora melhorou. Então, quando eu digo que ele é formado em psicologia e química, ou química, ele pode ser formado somente em psicologia? Se eu disser que uma pessoa é formada em psicologia ou química, ele pode ser formado só em psicologia? Formado em psicologia ou química, ele pode ser formado somente em química? Pode. Agora, pode ser formado em ambos, psicologia e química? O que é que vocês acham? Pode sim, né? Porque a gente aprendeu que o ou, ele quer dizer o quê? Pelo menos um, ou outro, ou ambos. Então, nesse caso, se a gente vai desenhar, se ele for formado dos dois, verdade. Se ele for formado só em psicologia, verdade. Se ele for formado só em química, verdade. A única maneira de eu mentir é se ele não for formado em nenhum. Então, a gente aprendeu que ou, gente, ou é quando pelo menos uma das coisas é verdade. Então, é isso aqui, ó. Ó, ou significa o quê? Pelo menos. Pelo menos um. Olha que massa. Pelo menos um. Então, quando eu digo, ele é formado em pelo menos um, pode ser formado só em psicologia, pode ser formado só em química. Aí, no caso da questão, Alfredo é formado em matemática, Bruno é formado em matemática. P o quê?
pelo menos um dentre eles é formado em matemática, ou seja, pode ser só um, só o outro ou ambos. Logo, a resposta correta é o item qual? É o item B de bola, certo? Massa. Agora, ele, na questão 21, professor, por favor, pode repetir a 18. É porque a 18 é a mesma questão 16 que a gente já tinha feito, ó, por isso que eu só marquei, tá certo? A gente já tinha feito a 16, que é Pedro estuda. Ah, beleza? Então, por isso que eu tinha visto aqui, ó, porque essa daqui, lá no meu material, estava assim, ó, ímpar pedagogo 2024, e o outro estava só assim. Aí eu pensei que fossem duas questões diferentes, aí coloquei aqui. Vamos lá. Foi bem na hora que travou, né? Mas é a mesma questão lá. 21. Qual dos itens a seguir pode representar a negação da disjunção? Veja bem. Veja bem, quando a pessoa diz assim, olha, eu vou te dar, vamos imaginar, né? Vamos imaginar que a Ana Luísa, viu, Ana Luísa? Teu namorado chegou, ou teu marido chegou e disse assim, olha, eu vou te dar no seu aniversário uma bolsa ou um relógio. Agora é diferente, viu? Agora é uma situação diferente. Vou te dar uma bolsa ou um relógio. Aí ele vai te dar só uma bolsa. Tudo bem, verdade. Ele te deu só um relógio. Tudo bem, verdade. Agora, e se ele te der os dois? A bolsa e o relógio? Hashtag te amo, né? Aí, se ele der só a bolsa, verdade. Se ele der só o relógio, verdade. Se ele der os dois, verdade. Então, a pergunta agora é: o que é preciso para não ser verdade? Para ele mentir? É não dar a bolsa e não dar o relógio. Veja que para ele mentir não é preciso que ele não deu, não que ele deixe de dar um, é que ele não dê nenhum dos dois. Então, de novo, é a regra do troca tudo. O P vira não P, o ou agora vira E. Tá certo? Então, quando eu digo, ó, a bola é vermelha ou a ficha é azul. A bola é vermelha ou a ficha é azul. Para que ele minta que a bola é vermelha ou a ficha é azul, de novo, agora vem aquela história. Eu não posso negar o ou usando o outro ou. Do jeito que eu tinha falado que eu não posso negar o e com e, eu não posso negar o ou com ou, tá certo? Qual é a negação de que a bola é vermelha? Gente, se uma bola não é vermelha, é porque a bola é azul? O que é que vocês acham? Se a bola não é vermelha, é porque ela é azul? Certo ou errado? Qual é a negação de que a bola é vermelha? É porque a bola é azul, gente? O que é que vocês acham? Errado. A negação da bola é vermelha não é porque a bola é azul, é porque a bola não é vermelha, tá certo? A negação de que a bola é vermelha é porque ela não é vermelha. Ela pode ser amarela, ela pode ser preta, ela pode ser branca, pode até ser azul, mas não quer dizer que é a negação. O E, ele vai virar, o OU, ele vai virar E, e se a ficha é azul, mentira, porque a ficha não é azul, mas não quer dizer que ela é vermelha. Se a ficha não é azul, ela pode ser branca, amarela, verde, preto, prata, não sei. Então, por isso, é a regra do troca tudo aqui se aplicando. Bom, 23. Chove ou faz frio, ó. Chove ou faz frio. Gente, para eu estar mentindo, detalhe, jamais eu nego o ou usando o outro ou, beleza? Qual é a negação de chove? Não chove. Faz frio? Não faz frio. Então, claramente aqui a resposta é o item C. Uma outra coisa que é pegadinha, né? A 21. A 21. 21, 21, 21. É item D. Não P e não Q. É item D de dado. Que é a última, né? Mas é D.
20 e... Certo? Beleza. Então, a 23, item C. E para a gente fechar, vamos para a questão que vai falar sobre o se então, né? Sobre o famoso se então. Quando você diz assim, o condicional, que é o se então, por exemplo, se é cearense, então é brasileiro. Aquela história que a gente estava falando no começo da aula. Ó. Se é cearense, então é brasileiro. Ou seja, se é cearense, tem que ser brasileiro. Gente, se uma pessoa é cearense, ela é brasileiro. É possível uma pessoa ser cearense e ser brasileira? É possível? É possível. É cearense e é brasileira. Tudo bem. Agora, o item B, ou melhor, a segunda linha. É possível uma pessoa ser cearense sem ser brasileiro? Eu estou dizendo que todo cearense é brasileiro. Será que dá para uma pessoa ser cearense sem ser brasileiro? Falso. Ou seja, se a causa for verdadeira, a consequência tem que ser verdadeira. Agora, é possível uma pessoa, eu falei possível, é possível uma pessoa não ser cearense, mas ser brasileira? Ou seja, é possível a causa ser verdadeira e a consequência, ou a causa ser falsa e a consequência ser verdadeira? Sim. Então, quando você diz assim, se fizer sol, eu vou à praia. É possível fazer sol e eu ir à praia? Sim. É possível fazer sol e eu não ir à praia? Não. É possível não fazer sol e mesmo assim eu ir à praia? Sim. Ou seja, fez sol, eu vou à praia, mas se não fizer sol, eu posso ir à praia só porque está nublado, não tem problema. E é possível não fazer sol e eu não ir à praia? Sim, assim como é possível não ser cearense e não ser brasileiro. Então veja que tem 3 bonequinhos que eu posso desenhar, tá certo? Ó, é possível ter 3 bonequinhos, ó. É possível ser cearense e ser brasileiro. É possível não ser cearense e não ser cearense, mas ser brasileiro. E é possível não ser cearense e não ser brasileiro, ou seja, a causa ser falsa e a consequência ser falsa. A única coisa que não pode, gente, que é o que a gente chama o famoso caso da Vera Fischer, é a causa ser verdadeira e a consequência ser falsa. É a única coisa que torna o se então ser falso. E é justamente aqui o item B de bola, tá bom? Então, quando você tem um se então, quando você diz assim, olha, se fizer sol, então eu vou à praia. O se então é uma causa e uma consequência. Vamos supor que o Dennis Gleason promete para sua namorada Emily Glauce que se fizer sol, eles vão à praia. Só que ele mentiu para ela. Se ele mentiu para ela, é porque fez sol e não foi à praia. Ou seja, para ele mentir, é preciso. Cara, se ele mentiu, é porque ele foi um tremendo de um mané. Mantenha a causa, nega consequência. Mané. Mantém e nega, mantém e nega. Ó. Quando eu digo, ó, se fizer sol, nós vamos à praia. Então, Dennis Gleason prometeu para a namorada, Emily Glauce, se fizer sol, nós vamos à praia. Só que ele mentiu para ela. Por que que ele mentiu? Porque fez sol e não foi à praia. Manteve a causa e nega a consequência. Gente, não pode negar o se, então, usando outro se, então. A negação de um se, então, é um e. Então, é mantém a causa e nega a consequência. Então, quando a gente tem um se, então, a gente tem que entender que é uma relação de causa e consequência. Se a causa acontece, a consequência tem que acontecer. Então, quando a questão 21 disse assim, considere a seguinte sentença lógica. Se Marcos foi à feira, então não choveu. O que, que ele está dizendo? Que se Marcos foi à feira, então não pode chover. Ou seja, foi à feira, não choveu. Mas e se não foi à feira? Aí pode acontecer o que quiser.
pode acontecer o que quiser. O fato é que quando ele vai à feira, não pode chover. Então, para que ele minta, é preciso manter a causa, ou seja, é preciso que o Marcos vá à feira e chova. Ou seja, a causa aconteceu, mas você nega a consequência, ou seja, chove. Então, Marcos foi à feira e choveu. Ou seja, Marcos foi à feira, mas choveu. Ou seja, a causa aconteceu e a consequência não aconteceu. É a regra do mané. Mantém e nega, mantém e nega. Então, considere a seguinte sentença lógica. Quando Carla vai à praia, ela joga futebol. Ou seja, quando ela vai à praia, ela joga frescobol. Falei que foi futebol. Deixa de mentira, cara. Você disse que quando a Carla vai à praia, joga futebol. Mentira, por quê? Porque a Carla foi à praia, mas ela negou, não jogou frescobol. Ou seja, para que eu minta, é preciso manter a causa. Ou seja, a Carla vai à praia, mas, ou seja, ela não joga frescobol. Mantém a causa e nega a consequência. Toda relação de si, então, é uma causa e uma consequência. Então, vamos lá. Leia a afirmação condicional abaixo e, em seguida, marque a opção que representa a negação. Ou seja, o que é preciso acontecer para eu mentir? Gente, aqui é um se então também, mas não tem o se, tem o caso. Porque é a mesma coisa, quando você diz caso Marco Polo passe no concurso para pedagogo, olha, essa questãozinha foi na prova de pedagogo. Caso Marco Polo passe na prova de pedagogo, então, não tem a palavra então, mas é a mesma coisa, porque é uma causa e uma consequência. Caso ele passe na prova para pedagogo, então terá que trabalhar em 2 turnos. Para que eu minta, é preciso, para começar, que o Marco Polo passe, porque eu tenho que manter a causa. Eu tenho que manter a causa. É preciso que o Marco Polo passe e não trabalhe em 2 turnos. Claramente entender, mantém a causa e nega a consequência. Veja que a negação do sim, então, não é um sim, então, é um e. Tá certo? 29. Rafael garantiu para sua namorada Priscila que, olha qual foi a promessa. Se ele tivesse desempenho satisfatório na avaliação de língua portuguesa, que ele faria na sexta-feira, então, consequência, o casal iria ao cinema no sábado à noite. Ou seja, Priscila ficou feliz com a ideia. E, ao término da sua avaliação de língua portuguesa, a professora de Rafael o parabenizou por seu desempenho na avaliação. Ou seja, ele teve desempenho satisfatório. A causa aconteceu. Acontece que Priscila não saiu de casa no sábado. Ou seja, se ele tivesse bom desempenho, era para o casal ir para o cinema no sábado à noite. Só que ele teve bom desempenho, mas o casal não foi ao cinema, já que ela ficou em casa. O que é que aconteceu? Qual item você marcaria? Diz aí para mim. Se ele tiver desempenho, item B, né? Ou seja, exatamente, Rafael não cumpriu com a sua promessa, ou seja, ele mentiu, ou seja, ele manteve a causa, ele foi um tremendo de um mané com a sua namorada, manteve a causa e negou a consequência. O Rafael não cumpriu com a sua palavra. Eu gostei dessa 29 porque ela cobrou a mesma questão, mas de uma maneira diferente, né? De uma maneira diferente. E para a gente fechar a questãozinha que caiu na prova de pedagogo também, aqui de Fortaleza, disse assim: considere as seguintes afirmações. Se Maria toma banho de chuva, então Maria fica resfriada. Se Maria fica resfriada,
ela não vai à aula. Se Maria não vai à aula, então Maria não estuda. Se Maria não estuda, então Maria tira nota baixa na avaliação. Gente, ó, se a Maria toma banho de chuva, ela ficou resfriada. Aí diz assim, supondo que Maria foi à aula, podemos concluir que, ora, gente, se ela tivesse tomado banho de chuva, a Maria tinha ficado resfriada. Mas se ela ficar resfriada, ela não vai à aula, mas ela foi. Então, se a Maria foi à aula, o que é que você pode concluir de certeza? Maria foi à aula. O que é que vocês podem garantir? Se ela tivesse tomado banho de chuva, ela tinha ficado resfriada. E se ela tivesse ficado resfriada, ela não tinha ido para a aula. Mas ela foi para a aula. O que é que vocês podem dizer? Certeza. Se a Maria vai à aula, se a Maria não vai à aula, ela não estuda. Mas se ela foi à aula, quer dizer que ela estudou? É errado, gente. É errado. Não quer. Se a Maria ficar, ó, se ela não vai à aula, ela não estuda. Mas se ela foi à aula, gente, ela pode estudar ou não. É como a história do cearense. Se é cearense, é brasileiro. Mas se não for cearense, pode ser brasileiro ou não. Resposta correta, exatamente, item D, né, Thalita? Item D. O que eu posso garantir é que, se ela ficar resfriada, eu garanto que ela não vai à aula. Só que ela foi à aula. Então, só pode ter tido um motivo. Ela não estava resfriada. Porque se ela tivesse resfriada, ela não podia ir à aula. Só que ela foi à aula. Então, é garantido que ela, ou seja, todas as pessoas resfriadas, digamos assim, ó, é como se eu estivesse falando, se ela tivesse resfriada, ela não iria à aula. Se ela está resfriada, ela não vai à aula. Acontece que ela foi à aula. Então, é porque ela não estava resfriada. Então, é certeza que ela não estava resfriada. E se ela não estava resfriada, é porque ela não tomou banho de chuva. Poderia ter também esse item para marcar que ela não tomou banho de chuva. Também estaria correto se tivesse para marcar. Tá certo? Então, significa que essa pessoa aqui, ó, ela não está resfriada. Certeza que ela não está resfriada. Resposta correta, item D de dado. Gente, nós fizemos todas as 30 questões. Caramba! Olha, eu normalmente, pessoal, eu coloco mais questões do que é previsto para a aula, tá? A ideia, eu gosto de colocar mais questões do que o previsto, para sobrar umas questõezinhas para a próxima aula, tá certo? Legal? Então, é isso aí. Pessoal, muitíssimo obrigado, tá certo? Muitíssimo obrigado a todos que estavam aqui na nossa live, né? Obrigado a Ana Paula, Anete, Aurélia, né? Bernadette, Eli, Gabi, Kert, Maria, né? Olha, que bom que vocês gostaram, que vocês acharam. Que aula maravilhosa, muitíssimo obrigado. Rayana, a participação de vocês foi incrível, viu, Maria, Silvia, né? Thalita, valeu demais, foi muito bom estar com vocês. Até a próxima aula, fica aqui, inclusive, o convite para vocês seguirem a gente lá no nosso Instagram, tá bom? Segue lá no nosso Instagram. Que bom que vocês adoraram a aula. Dê esse feedback aí para Léo, para Vevé, eles vão ficar muito felizes, tá joia? Forte abraço, tamo junto, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.
Segue a gente lá no Instagram, @Pedro Evaristo.